Olha, Anderson, eu não só acho possível, como acho necessário. A grande questão é que você, já no próprio enunciado da sua pergunta, você já deu uma pista, né? É que, lamentavelmente, hoje nós temos grande parte dos organismos da classe trabalhadora, ou seja, entidades que defendem os trabalhadores, como sindicatos, ou então organizações que defendem a luta contra as diversas formas de opressão, na base do governo, né? Então, esses setores acabam sendo avalistas da política econômica do governo. E, lamentavelmente, nós temos uma ampla parcela da esquerda que está enredada nisso, né? Com a lógica, né? Com a justificativa de fazer uma aliança contra a extrema-direita, acabam também, alguns dentro do governo, como é o caso do PSOL, e outros dando apoio crítico ao governo, como é o caso do PCB, como é o caso da UP, que fazem apoio crítico, né, que criticam a política econômica do governo, deixar bem claro aqui, esses setores criticam a política econômica do governo, mas não estão dispostos a construir uma oposição a este governo, porque tem a ilusão de que esse é um projeto que está em disputa, né, como se pudesse, a partir de um processo de mobilização e de pressão, trazer esse governo mais para a esquerda. E isso é uma fantasia, isso é uma ilusão. Então, na verdade, se nós quisermos, de fato, termos uma participação mais efetiva, né, dos setores populares, a classe trabalhadora, na gestão do governo, nós temos que romper com este governo, né? Nós temos que formar uma oposição de esquerda com autonomia de classe, com independência política, né, com independência de classe, e defender um projeto socialista revolucionário, um projeto de ruptura com o capitalismo, um projeto de ruptura com a implementação dessa política neoliberal de arcabouço fiscal e que reduz, né, os gastos, né, nas questões sociais. Então, esse é o único caminho. Por que eu digo que é possível? Porque muitas vezes existe uma pressão objetiva com relação a isso. O 1º de maio foi uma demonstração disso. Até o ano passado, Anderson, aqui no Rio de Janeiro, as grandes centrais sindicais estavam fazendo 1º de maio com o Eduardo Paes lá na prefeitura, ou lá no Parque Madureira, junto com o Eduardo Paes. Esse ano, elas foram obrigadas a romper com isso por conta dessa questão do desgaste, né? Primeiro, dos ataques que o Eduardo Paes vem fazendo desde o início do ano, que inclusive tem respostas, como a greve dos profissionais da educação do município, mas há diversos ataques que ele está fazendo aos servidores municipais, né? Mas também esse setor rompeu, quer dizer, só a força sindical que foi para lá, mas a CUT, CTB, que antes estavam lá com o Eduardo Paes, vieram para um 1º de maio junto com as demais entidades, um 1º de maio, digamos assim, classista, independente, né? E obrigados, né, a adotar a questão da bandeira da escala 6x1 e outras demandas, né, ainda que uma pauta muito limitada, né, que setores da esquerda, como a CSP com Lutas, acabou aproveitando, inclusive, a mobilização para ampliar essa pauta, onde, por exemplo, não constava uma questão, o 1º de maio sempre teve um caráter internacionalista muito importante, a questão do apoio à resistência palestina, que é uma das maiores atrocidades que nós estamos assistindo hoje. Nós estamos vendo hoje o Estado sionista judeu promover, o Estado sionista de Israel promover um holocausto na Palestina, tal qual o nazismo fez em relação aos judeus na Segunda Guerra, né? E uma questão como essa não era a pauta do 1º de maio, mas isso foi incluído lá. Então, fruto da pressão e das próprias condições, a questão do apelo que tem a questão da escala 6x1, você vai gestando essa possibilidade. Agora, isso passa efetivamente pela ruptura, não só com a política econômica do governo, mas com o próprio governo, porque esse governo não é um governo de disputa, esse é um governo como mínimo de centro-direita, mas na verdade é um governo de direita, por conta de todas essas questões que nós já analisamos aqui ao longo do programa. Então, esse tem que ser o caminho. Ruptura com o governo, formação de uma oposição de esquerda, com autonomia de classe, com independência política, e apresentar um projeto socialista e revolucionário de ruptura com o capital, e ruptura com a implementação desse projeto neoliberal. Esse é o caminho para a gente trazer de novo a classe trabalhadora de volta para as ruas, para pressionar e pelas suas reivindicações e pelas suas mudanças, né, estruturais nas suas condições de vida.